4 REITs que estão pagando altos dividendos em dólar. Quando se trata de investimentos que oferecem altos dividendos, os REITs podem ser uma ótima opção, principalmente para quem quer construir renda recorrente em moeda forte, que é o que a gente mais fala aqui no canal. Para você que quer aprofundar mais nesse tema e ainda não conhece os REITs, eles são Real Estate Investment Trusts. São empresas que possuem imóveis geradores de renda e funcionam de maneira mais ou menos parecida com os nossos fundos imobiliários. Mas eles têm uma constituição de empresa e não de fundos. E aí a gente tem algumas características que diferem um do outro. Além disso, eles abrangem uma variedade muito maior de tipos de imóveis do que estamos acostumados aqui no Brasil. Existem REITs de diversos segmentos. REITs de shopping, de escritórios, de apartamentos residenciais, que não é tão comum pra gente aqui. Tem REITs de hospitais, de hotéis, de data centers, sim, REITs tecnológicos. REITs de torres de comunicação e até plantações de eucaliptos, utilizados principalmente na construção civil lá nos Estados Unidos. Tá bom, Thiago, mas como é que um REIT gera renda? Bom, principalmente através dos aluguéis recebidos de suas propriedades, também das vendas dessas propriedades, quando é o caso, ou através de hipotecas. Para vocês entenderem melhor como é que isso tudo funciona. Por exemplo, quando um REIT possui um shopping center, ele recebe aluguéis das lojas que operam desse shopping. E caso esse REIT venha a vender um dos seus shoppings, ele vai ganhar com a diferença do que ele custou para construir o shopping e do que ele vendeu. Já os REITs hipotecários, eles investem em hipotecas, ao invés de propriedades físicas. Esse tipo de REIT, ele ganha dinheiro através dos juros pagos pelos empréstimos hipotecários que eles possuem, financiando a compra de imóveis e coletando os pagamentos de juros. Um ponto importante para vocês entenderem uma característica fundamental dos REITs é a exigência legal que eles têm de distribuir pelo menos 90% dos seus lucros aos acionistas sob forma de dividendos. Essa regra foi estabelecida lá atrás para garantir que os REITs compartilhassem a maior parte do seu lucro com os acionistas. Em contrapartida, esses REITs eles não precisam pagar imposto a nível corporativo dentro dos Estados Unidos. Tem isenção de imposto a grosso modo. Claro que existem peculiaridades dentro disso, que vai variar aí de país para país. Mas dentro dos Estados Unidos, de acordo com a lei que foi estabelecida, os REITs não pagam imposto a nível corporativo, que é um baita incentivo para poder distribuir mais dividendos. Portanto, se o seu objetivo é receber ótimos dividendos e você acha que o setor imobiliário é para você, a vantagem de receber dividendos através dos REITs é uma ótima opção. Ou seja, uma parte considerável dos lucros dos REITs vai para o seu bolso. Eles oferecem uma diversidade de investimentos imobiliários que vão além do que estamos acostumados aqui no Brasil e só por isso já se torna interessante. Dessa forma, eles proporcionam oportunidades para a gente crescer nosso patrimônio e receber dividendos em moeda forte. Bom, até aqui foi uma breve explicação de como funcionam os REITs. Agora a gente vai falar um pouquinho dos 4 REITs da nossa lista. Começando pelo Simon Property, o nosso quarto colocado aqui da lista. E para aqueles que já me seguem lá no Instagram, sabem que o Simon é famoso por possuir diversos shoppings de alto padrão, aqueles shoppings de luxo. Ele é um dos maiores REITs de varejo do mundo e está dentro do SP500 para você ter noção do tamanho dele. Esse REIT ele é especialista em diversos centros de compras de luxo, como shoppings, malls e outlets. Você pode encontrar seus empreendimentos em várias regiões, incluindo a América do Norte, lá nos Estados Unidos e Canadá, Europa e Ásia. O Simon ele tem investido pesado em reformas e expansões, adicionando restaurantes, hotéis e até residências aos seus shoppings. Dessa forma, ele consegue atrair os seus clientes com diversos tipos de comodidade. A ideia, claro, é deixar a experiência dos visitantes ainda mais completa. Dessa forma é possível aproveitar as localizações privilegiadas e a alta qualidade dos seus empreendimentos para oferecer não só uma experiência de compra para o cliente, mas também opções de lazer e estadias mais longas para o pessoal que vai lá para os seus shoppings. Além disso, o Simon também está sempre de olho nas tendências de mercado e nas necessidades dos consumidores.
Eles têm investido forte em tecnologia para melhorar a experiência de compra do cliente, como aplicativos de navegação nos shoppings, sistemas de pagamento digital e soluções de e-commerce, tudo isso muito bem integrado. Outro ponto importante é que mesmo com todos esses investimentos, o Simon tem conseguido manter uma dívida relativamente equilibrada. Isso mostra a solidez financeira do seu balanço, conseguindo expandir sem comprometer a sua saúde financeira. Em relação aos dividendos, o REIT também tem entregado um dividend yield bem interessante, próximo aos 5%, o que é bastante atrativo para os investidores que gostam de dividendos em dólar. Claro, tudo isso que eu estou trazendo aqui não é diretamente uma recomendação de compra, é para vocês entenderem os diferenciais competitivos para saber se faz ou não sentido ter o REIT na carteira de vocês. Essa combinação toda entre crescimento, inovação e responsabilidade financeira faz o Simon Property ser um dos REITs mais respeitados e bem-sucedidos quando a gente fala de varejo lá nos Estados Unidos. Bom, falamos um pouquinho sobre o Simon. Agora vamos para o nosso terceiro colocado na lista, que é o polêmico VICI Properties. O VICI foi formado em 2017 como uma empresa imobiliária especializada em propriedades de cassino e, claro, toda a parte de entretenimento e hotelaria que existe nessas propriedades. A sua criação, muita gente não sabe, mas partiu de um spin-off da Caesars Entertainment, uma das maiores operadoras de cassinos do mundo. A Caesars sempre foi especializada na parte de cassinos e criou uma empresa à parte especializada na parte de imóveis para recebimento de aluguéis decorrentes das suas próprias propriedades e, claro, de outras operadoras de cassino. E para você ter uma ideia, atualmente o portfólio de propriedades do VICI é muito robusto. Entre os famosos cassinos que estão usando suas propriedades estão, claro, o Caesars Palace Las Vegas, o MGM Grand e o Venetian Resort Las Vegas. 3 ícones nas Las Vegas Strip. A Las Vegas Strip é uma avenida importantíssima lá de Las Vegas. Ela é famosa por ter enormes e luxuosos hotéis, cassinos, restaurantes, casas de shows e diversas atrações de entretenimento. Quando a gente fala de Las Vegas, é comum que as pessoas pensem imediatamente lá na Strip, pois é onde se encontram alguns dos resorts e cassinos mais conhecidos do mundo. Outro ponto importante é que Nevada, o estado de Las Vegas, é conhecido por ter um dos menores taxas de impostos sobre jogos entre os estados americanos, e essas taxas podem variar bastante de um local para outro lá nos Estados Unidos. Cada estado tem suas próprias leis e regras fiscais para jogos de azar, e é por isso que os principais cassinos estão justamente lá em Nevada, na cidade de Las Vegas, porque lá você tem um imposto muito mais baixo em relação a outros estados. E o que torna o VICI Properties ainda mais interessante é que todas as suas propriedades são alugadas por empresas líderes em entretenimento, e a maioria delas está justamente em Las Vegas. Quando a gente fala de diferenciais competitivos, isso é bem importante para você avaliar no seu investimento. Os contratos do VICI são Triple Net Lease e todos de longo prazo, com uma média alta, bem alta, acima de 40 anos. Triple Net Lease, para quem não sabe e ainda não me acompanha aqui no canal, são aqueles contratos líquidos, onde todos os custos ficam de responsabilidade do inquilino. Agora, em relação à sua saúde financeira, o VICI tem uma saúde bem equilibrada, um balanço bem tranquilo e um juros sobre EBITDA em queda, o que é bem positivo, já que o impacto dos juros na geração de caixa do REIT é bem pequeno. A gente geralmente utiliza o juros sobre EBITDA para entender ali o quanto do resultado operacional está sendo impactado pelos juros pagos, já que os REITs costumam se alavancar. E agora, falando do que interessa, a parte de dividendos, o VICI é um outro REIT que tem pago acima de 5% de dividend yield em dólar. Então, para quem gosta do segmento e não tem nenhum tipo de preconceito, pode fazer sentido dar uma olhada nele para colocar na carteira de vocês. Agora, chegando no top 2 da nossa lista, o segundo colocado, o National Retail. Também tem contrato Triple Net Lease, e ele funciona há muitos anos, desde a década de 1980,
quando ele foi criado com a proposta de construir imóveis de varejo. O National Retail possui diversos imóveis comerciais de altíssima qualidade, como lojas de conveniência, restaurante, lojas de departamento e até mesmo farmácia. São mais de 3.500 propriedades de varejo localizadas em 48 estados dos Estados Unidos, praticamente todos os estados. Ao longo da década, entre 2011 e 2021, o National Retail conseguiu expandir significativamente o seu portfólio. Para você ter uma ideia, no período, o número de propriedades do REIT mais do que dobrou. Além disso, a empresa possui mais de 390 inquilinos diferentes, entre eles marcas bem conhecidas lá nos Estados Unidos, como Taco Bell, Goodyear, Circle, 7-Eleven, Mr. Car Wash. O REIT possui uma taxa de ocupação bastante consistente e significativamente acima da média de mercado dos REITs, mais ou menos chegando em torno de 98% nas últimas décadas. Ou seja, quase todos os imóveis do National Retail estão ocupados. Agora, em relação aos dividendos, o REIT tem crescido e distribuído para o acionista há mais de 30 anos de forma consecutiva os dividendos de forma crescente, ou seja, bastante estabilidade. Atualmente, o seu dividend yield está próximo aos 5% em dólar, que também é bastante interessante. E agora, no nosso top 1 para fechar a nossa lista, nós temos o queridinho da galera, o Realty Income, que distribui dividendos em dólar todos os meses. É uma característica meio peculiar lá fora. Ele opera propriedades de varejo tanto nos Estados Unidos como na Europa. O Realty Income é o maior REIT Triple Net Lease dos Estados Unidos. São mais de 13 mil imóveis comerciais de varejo de alta qualidade. A gente tem aí grandes lojas de conveniência, supermercados, restaurantes, lojas de departamentos, postos de gasolina e também farmácias. O Realty Income disponibiliza uma ampla variedade de imóveis para diversas linhas de negócios diferentes. Ele oferece serviços imobiliários comerciais personalizados para os seus inquilinos, que pertencem a 84 setores distintos. Aqui a gente tem uma grande diversificação. São propriedades localizadas em todos os estados americanos, com uma diversificação bem interessante em termos de geografia. Além disso, o REIT atua também em Porto Rico, Reino Unido, Espanha e Itália. Uma das suas estratégias é a construção ou adaptação de propriedades para atender às necessidades específicas dos seus inquilinos. Um processo conhecido como Build to Suit. É quando você constrói para adaptar ao inquilino. Esses projetos são geralmente realizados para inquilinos com requisitos operacionais específicos, que não podem ser facilmente acomodados em espaços de varejo comum aí em qualquer lugar. Por exemplo, uma rede de farmácia pode precisar de um layout ou instalações específicas para operar de forma eficiente. O REIT vai lá e desenvolve ou adapta uma propriedade que atenda exatamente a esses requisitos dessa farmácia. Então, quando o cliente está em um imóvel personalizado, que atende às suas necessidades, é natural que ele permaneça no local por o maior tempo possível. Aliás, não estamos falando de qualquer inquilino. O Realty Income aluga seus imóveis para grandes empresas conhecidas, incluindo Amazon, Walmart, Dollar General, Home Depot e a transportadora FedEx. Outro ponto ao analisar uma empresa imobiliária é a sua taxa de ocupação, assim como a gente falou dos REITs aqui da nossa lista. Nesse aspecto, o Realty Income se destaca com uma taxa próxima a 98,6%, altíssima. Mesmo nos períodos de crise, essa taxa se manteve bem constante, superando a média do mercado de REITs. Todos esses aspectos combinados estão ajudando o REIT a pagar pouco mais de 5% de dividend yield em dólar para o investidor. Lembrando que o Realty Income distribui dividendos todos os meses. Normalmente lá nos Estados Unidos o pessoal distribui dividendos a cada 3 meses, de forma trimestral. Então pessoal, esses foram os 4 REITs que estão arrasando nos dividendos em dólar. Vimos como cada um deles tem suas estratégias para gerar renda em dólar e trazer retornos consistentes para a galera que gosta de investir. Resumindo, o Simon Property está sempre inovando e expandindo seus shoppings de luxo,
adicionando novas experiências para os visitantes e mantendo as finanças em dia com um balanço bem sólido. Já o VICI Property se aproveita das baixas taxas de impostos sobre jogos em Nevada e possui propriedades icônicas lá na Las Vegas Strip, com contratos de longo prazo e triple net lease, onde recebe o aluguel de forma líquida. Já o National Retail oferece uma diversidade incrível de imóveis ao redor dos Estados Unidos e tem inquilinos de peso, mantendo assim uma taxa de ocupação bem alta e dividendos crescentes há décadas. E por fim, o Realty Income, o queridinho de todos, pagando dividendos todos os meses, com uma taxa de ocupação também super alta, e com imóveis, claro, feitos sob medida para os grandes clientes e inquilinos que ele possui. Investir em REITs pode ser uma ótima forma de diversificar sua carteira, receber uma renda passiva e aproveitar o crescimento do setor imobiliário de uma maneira prática e acessível a qualquer um. Não se esqueça de sempre fazer sua própria pesquisa antes de investir nesses ativos. Isso aqui é um conteúdo educativo. Se você curtiu esse vídeo, curtiu essa aula, esquece de deixar o like aqui, não custa nada, tá? Compartilhe também com um amigo seu que precisa saber sobre o mercado americano e se inscreva aqui no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente traz toda semana sobre o mercado global como um todo. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês.